Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tanto com vocês como com todos da família. Hoje é mais um dia de formação, momento que nós vamos estudar e aprender mais um pouquinho, certo? Agora, o que eu quero desejar a vocês? Que nós tenhamos um ótimo dia, um dia produtivo, com muito aprendizado. E olha, nós vamos ter novamente uma convidada especial. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quem vai estar conosco, interagindo aí o tempo todo da nossa formação no dia de hoje. Let's go? Então, aqui nós temos o ATPC de inglês, o ATPC de English. E aqui eu trago para vocês a nossa pauta. Acolhida, que é o texto que eu vou trazer para vocês para nós estarmos lendo. Nós temos um momento de dúvidas, um momento de clarify, onde eu vou estar trazendo para vocês o esclarecimento de algumas dúvidas, de algumas agonias, né? Eu posso até colocar um pouco de ansiedade, né? Então, tem algumas perguntinhas que vocês responderam lá no formulário do Google Forms, quando a Vanessa pediu, a Vanessa respondeu para vocês algumas naquele ATPC, né? E só que falta ainda algumas perguntas, algumas reflexões que vocês fizeram que são pertinentes à minha pessoa. Então, hoje eu trago para vocês algumas respostas, talvez algumas reflexões, certo? Como nós não temos nenhuma receita, eu digo assim que é mais uma reflexão, alguns esclarecimentos. E o tema do nosso ATPC de hoje é Tecnologia em Tempo de Isolamento Social, parte 2. Nós já começamos o ATPC passado com tecnologia. Hoje, nós vamos também com tecnologia, parte 1, semana passada, parte 2, essa semana. Então, o que eu quero falar para vocês? Nós vimos bastante formato de aulas online, modos de fazer, ideias que a Vanessa trouxe para vocês. Então, eu vi que foi bastante interações. Ali trouxe a Daniela com algumas experiências, né, com alguma amostra de aula. E hoje, essa parte 2 de tecnologia, eu vou trazer para vocês, junto com a nossa PNP, ela vai estar mostrando para vocês o centro de mídia, ela vai mostrar para vocês outras ferramentas, não é aquela praticidade da aula que nós vimos a semana passada, é um outro olhar da tecnologia. Nós precisamos aprender de tudo um pouquinho. E a nossa interação pelo link do YouTube. Só que nesse momento, o link do YouTube não vai ficar a interação só no final. A nossa interação vai ficar no meio do nosso ATPC. E eu preciso dessa interação de vocês. Quando for dado o tempo, quando for estipulado, vocês têm que estar bem atento com o tempo, né? Com o que é para fazer, senão vocês vão se perder. E nesse momento nós vamos estar lá no link do YouTube, esperando vocês. Olha, consegui, não consegui, tenho dificuldade. Então, aí vocês vão fazer as perguntinhas. E fica atento para o tempo, tá? Vamos lá. Essa pauta ela foi subdividida, que são vários temas que vão estar lá dentro. Localizar aulas do centro de mídia. Como que eu vou fazer para localizar essa aula? Se você sabe, ótimo. Se você não sabe, você vai aprender agora. Onde buscar formação complementar? Então, hoje vocês vão aprender. Sincronização da sede. Como que faz isso? O que é isso? Vocês vão estar vendo isso hoje nessa tecnologia parte 2. Google Classroom, quem já usa, ótimo. Quem não usa,
vai aprender hoje, e se achar bacana, se achar legal, vocês vão usar a partir de hoje com o aprendizado. E avaliação com autocorreção, lá dentro do Google Classroom. Isso é muito bom e vai facilitar a vida de vocês. E também o centro de mídia, né? No computador. Então, tem algumas novidades aí para vocês. Talvez vocês já devem ter escutado, porém, não devem ter ainda se atentado como faz. Então, escutar é uma coisa, saber fazer é outra. E hoje vocês vão aprender isso na pauta de hoje do nosso ATPC de inglês. Objetivo: orientar os docentes nas discussões durante o período de isolamento, ressaltando a prática da tecnologia na língua inglesa. Aqui é a nossa PCNP Juliana, né? Conhecida como Ju Moleiro. Ela é professora de tecnologia, ela é professora de educação básica da rede pública do estado de São Paulo, professora de educação física dos anos iniciais, anos finais do ensino médio, já atuou na diretoria como coordenadora de jogos, de 2009 até 2013, e hoje ela é a nossa PCNP de tecnologia. Hoje ela atua. Então, ela terminou o ofício dela de coordenadora de jogos em julho de 2003 e foi atuar, e que está até hoje, a partir de agosto de 2013. Saiu de uma transição, já começou outra. E graduada em Educação Física na Faculdade FEFISA. Quem não conhece, esse rostinho que está aí é da nossa PCNP Ju Moleiro de Tecnologia. Quando vocês ligarem lá para a diretoria, agora vocês vão ter que identificar. Ah, eu quero falar com a Ju Moleiro. Por quê? Porque nós temos a Ju de Biologia. Temos duas Ju nesse momento atuando lá no núcleo pedagógico. Temos uma outra PCNP, também é Juliana. Agora eu vou fazer uma leitura para vocês, que é de prática, a gente começar a refletir, a pensar, a meditar um pouquinho em tudo isso que está acontecendo, em tudo isso que nós estamos vivenciando, que eu sei que não é fácil, professores. É um grande desafio para todos nós, um dia de cada vez. Respiramos fundo, agradecemos por mais um dia, seguimos em frente. Desistir, eu já pensei seriamente nisso. Mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então, professores, eu deixo esse pensamento, esse verso de Cora Coralina, como uma reflexão para o dia de hoje. Que pensar em desistir, muitas das vezes, nós pensamos. Mas vamos fazer que nem ela, não vamos nos levar muito a sério, não. Tá certo? Por quê? Porque tem mais chão nos nossos olhos. Esperança, fé, acreditar que a gente pode fazer o melhor e que a gente vai conseguir fazer, com todas as dificuldades, com todos os empecilhos, com todo o aprendizado que nós temos que fazer, nós vamos conseguir. Então, professores, pensar em desistir, a gente pode pensar. É como o passarinho. Nós não podemos impedir que o pássaro sempre voe pela nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. E mesma coisa são os pensamentos. Os pensamentos vêm. Mas, dependendo do pensamento, nós não podemos levar eles muito a sério. Então, seguimos em frente, na esperança de um dia melhor e de um trabalho todos os dias mais significativo do que o do passado.
Cora Coralina, esse é o pensamento que eu trago para vocês hoje, dessa autora e escritora. E aí eu trago hoje a minha parte, falando com vocês, Clarify, Soothing Distress. Por que eu trago isso para vocês? Como eu disse, é aquele momento de dúvida, de angústia, que foi reportado lá. Então, vamos ver o que é cada dúvida que apareceu aí pelo meio do caminho. Certo? Aqui está a nossa primeira pergunta, a nossa primeira angústia lá do professor. Seria mais fácil se tivéssemos o horário certo. Esse aqui o professor coloca que ele está trabalhando 24 horas por dia. E aí vem uma outra perguntinha que eu trago aqui, ó. São tantas informações, e-mails, documentos, que eu fico confusa, que eu fico perdida. Então, o que eu falo? Respira primeiro, respira fundo, né? Respira fundo e vamos ver o que está acontecendo. 24 horas por dia, tá certo? Eu me desdobrar para trabalhar, para dar conta? Não, está errado. Eu tenho que ter um tempo estipulado com os meus alunos. Eu preciso fazer com que eles entendam que tanto eles quanto eu, nós precisamos de uma rotina. Então, eu vou marcar com os meus alunos um plantão de dúvida. Tal dia vai ter um plantão de dúvida. Pode ser impossível? Pode ser impossível agora, a escola ainda, que não organizou o plantão de dúvida, que não tem um dia e não tem um horário específico para atender os alunos. Porque no decorrer do dia, vocês têm realmente papéis para preencher, para encaminhar, para direcionar. Vocês têm aulas para acompanhar, vocês têm aula para desenvolver. Então, a todo tempo, não dá para vocês estarem atendendo alunos. Então, tem o horário da aula que você está ministrando para ele, seja pelo Teams, seja pelo Google Classroom, lá está. Então, vocês têm um momento de contato com eles. Então, faz um combinado, isso é muito importante, tanto para vocês, quanto para eles. Conversa com a gestão da escola, para vocês, se a escola não tem ainda, para vocês marcarem um plantão de dúvida, como vocês vão fazer esse plantão de dúvida, né? Como que vai ficar, como que vocês podem organizar as turmas por área, não sei. Veja como fica melhor, mas vocês precisam estipular rotina, vocês precisam estipular um tempo para vocês conversar com esses alunos, porque vocês precisam de um tempo para vocês precisam de um tempo com a família e primordial, nós precisamos estar bem, nós precisamos ter na nossa mente saudável. Porque se nós não estamos bem, como vamos direcionar tudo? Então, nós somos uma máquina, o qual vamos desenvolver diversas tarefas. Uma máquina em formato de ser humano. Então, nós precisamos fazer algo para nós também. Nós precisamos de um tempo para nós precisamos respirar para conseguir dar conta dessa demanda. E aqui são tantas informações, tal, que eu fico confusa, perdida, desesperada. Então, professora, respira fundo. Não entre em desespero. Não entre em desespero. O que você vai fazer? Você vai ver dentro de todas essas demandas quais são as prioridades. Todas são prioridades. Ótimo. Mas dessas prioridades, qual é a prioridade das prioridades? Então, nós vamos elencar. Primeiro eu vou acompanhar a minha aula no centro de mídia, tal horário eu tenho aula com os alunos lá na formação do Teams ou no Google Classroom, tal horário é o meu almoço, então nós temos que colocar isso numa planilha. Então, professor que até nesse momento não trabalhava com rotina, não tinha uma rotina, é primordial nos tempos de hoje. Para quê?
para que nós não sobrecarregamos a nós mesmos, trabalhar 24 horas ou ultrapassar o nosso horário de trabalho. Isso foi muito falado no replanejamento com o nosso secretário. Então, tudo que eu peço para vocês em relação a participar de formação, a fazer, a desenvolver, é no período do ATPC. Nada está além para vocês fazerem, porque eu sei que o dia já está cheio e muitas das vezes ultrapassando o tempo que vocês estão trabalhando, certo? Então, primeira coisa, mente saudável. Vocês têm que ter um tempo para vocês também. O que eu vou fazer em relação ao trabalho, em relação à minha casa, para mim, eu, sozinha? Eu vou ler um bom livro, eu vou assistir um filme que eu gosto, eu vou ouvir um tempo de música, eu gosto de dançar, então eu vou pegar um momento da minha vida ali, do meu dia, eu vou dançar uma meia horinha, então eu tenho que fazer alguma coisa que eu também gosto, que eu também sinto prazer, tá? Então vocês têm que ter a mente saudável, procurar algo para si mesmo, fazer algo para si. Coisas que vocês gostam, que se sintam bem, tá bom? E não deixa de pensar na rotina, e não deixa de apresentar a rotina para o aluno, tanto para você quanto para o aluno, isso é muito importante. E aqui, nós temos a segunda questão, que não é nenhuma questão, né? É sugestão que o professor solicita. E aí eu trago também a 2.1. A 2.1 também, ele também fala de utilização de vídeo que pode embasar o que vai ser explicado. Trago também a sugestão, outra fala de outro professor, que também ela fala de sugestão. Vídeo aula mais fácil que os alunos consigam acompanhar. Então, isso aqui é um pacote só. Estão pedindo, os professores estão pedindo complemento, para nós complementarmos as aulas remotas. O que nós podemos fazer para complementar as aulas remotas? Né? Uma vez que nós já sabemos que vídeo do YouTube não tem patrocínio, né? E aí, vídeo aulas mais fáceis. No replanejamento, agora do mês de junho, foi disponibilizado um documento onde é uma plataforma digital, né? Então, esse patrocínio, igual tem o centro de mídia, que o aluno entra sem acesso à internet, isso nós só conseguimos lá do centro de mídia. Mas para quem tem internet, para não ficar buscando, para quem tem internet, o professor não ficar procurando aonde vai buscar as informações, aonde vai buscar aulas mais fáceis, aonde vai buscar um exercício, jogos, ele disponibilizou um documento com plataformas digitais em PDF. Então, eu coloquei o link aqui nas respostas, e eu vou deixar lá no canal também a descrição do vídeo, lá vai ter também esse link, vocês vão clicar nele e vão ser direcionados a várias plataformas. Então, essas plataformas vão dar direito a vocês a ter podcast para trabalhar com os alunos, exercícios, o que mais? Vocês vão ter música para trabalhar a parte de listening. Claro, Gilmara, você está falando de material que eu posso complementar nas minhas aulas, mas isso tudo com internet. Sim, isso é tudo com internet. Agora, os alunos que não têm acesso à internet, a gente sabe que é uma coisa mais complexa, né? Tem que pensar como que vai trabalhar, como que vai fazer com que essa aula chegue até ele. Nós vamos voltar, não sabemos como que vai ser o critério para voltar, mas nós vamos ter que alcançar esses alunos. Que não seja agora, mas no meu pensamento, que sejam os primeiros a serem atendidos quando voltar. Então, eu estou trazendo para vocês o que a secretaria nos proporciona, aqueles alunos
que consegue acesso à internet. Aqui nós temos a terceira questão, troca de experiência com os colegas. E aí nós temos mais uma. Professores da rede compartilhar aulas remotas. Então, são sugestões que já foram colocadas lá atrás, tanto que eu disse para vocês. É muito bom ter esse espaço, mas não podemos substituir pelo ATPC. Então, hoje, com a nossa convidada especial, Juliana Moleiro, ela vai nos mostrar o local que nós vamos ter para trocar essas experiências, que vocês vão compartilhar as aulas remotas de vocês. Ok? Que bacana, né? Tá aí, ó, uma resposta para vocês. Mais uma questão. A professora fala informações mais práticas, mais objetivas, que sejam mais realistas, que foquem no real, que não venha florir, né, toda uma teoria. Professores, o que eu quero falar para vocês? Esse momento é um momento de estudo, Nós vamos estudar a prática na medida do possível, que der para fazer na prática. Nós vamos estudar teoria, sim, seja ela bonita, seja ela feia, mas nós vamos estudar também. Nós temos que saber conhecer a BNCC da nossa disciplina, o que ela fala, o que ela trata. Nós temos que conhecer o currículo paulista do Estado de São Paulo, nós temos que conhecer o nosso currículo paulista. Nós temos que conhecer o caderno dos alunos. Nós temos que saber o que está por trás deles. Os alunos não precisam estar conhecendo a metodologia, mas o professor, ele tem que saber, sim, como que é essa metodologia, como foi desenvolvida. Então, não dá para trazer o tempo todo a prática, porque tem um momento que nós temos que sentar, pegar o papel, a caneta e debruçar em teorias, ler, nos adquirir, interiorizar aprendizado. Então, essa resposta fica, vamos ter momentos, sim, temos que falar teoria, seja ela bonita, seja ela feia. Mas temos também que trazer a prática. Então, é um conjunto. Esse momento de ATPC, os professores têm que entender que é um momento de formação. Então, eu estou do outro lado, estudando, procurando trazer coisas que vai agregar na aula de vocês, aprendizado. Então, eu também tenho que ter um tempo para parar, para estudar, para esquematizar como que vai ser passado para vocês toda essa parte de interação. Mesma coisa são os alunos. Os alunos não têm que sentar, parar, estudar para aprender. Nós, professores, isso é eternamente. Vamos ter que parar, ler, estudar, refletir. Talvez, naquele momento de formação, não seja o momento que eu esteja a fim de parar, de sentar, de estudar. Mas eu tenho que fazer. A TPC é momento de estudo, é momento de aprendizado. Então, nós temos que vir para a TPC com papel, caneta, caderno, para anotar. E tem coisas que vai ser passado no ATPC que só uma vez falado não vai dar para absorver. Nós vamos ter que retomar aquele ATPC para ver se a gente entendeu, para observar e tentar fazer de acordo com a explicação que foi dada. Então, uma vez falado, não vai funcionar. A ATPC é um momento de estudo, então nós temos que voltar no ATPC e estudar aquela parte o qual foi explanada e nós não entendemos. A próxima aí, nas reuniões online. É um dificultador, né? São poucos alunos, isso torna improdutivo, cansativo. A professora explica, depois retoma a aula no outro momento e tem que explicar novamente.
Professora, infelizmente, esse é um momento muito, muito delicado que estamos vivendo, mas é exatamente isso que você falou. Mas o legal da reunião online é que nós podemos gravar. E nessa gravação, tem pergunta dos alunos que pode ser a dúvida daquele aluno que está entrando na aula daquele dia. E aí a professora faz o quê? Faz uma retomada. Não tem como ter que explicar tudo de novo, que vai se tornar cansativo e entediante para aqueles alunos que já escutaram tudo aquilo. A não ser que na hora que a professora for explicar, fale com os alunos que já estejam lá, que já foram, né, que assistiram a aula. Olha, pessoal, eu vou retomar novamente, tudo bem para vocês? Fiquem atentos se vocês tiverem alguma dúvida, aí a Pro vai esclarecer. Ou então a Pro já vai esclarecendo os alunos a partir daquelas dúvidas que os seus alunos tiveram, antes de você dar continuidade na aula. Eu acredito que é bem bacana. Esse formato de você gravar a aula e colocar um tempo para os alunos assistirem, retomar alguma coisa do que eles perguntaram, ou então você fazer uma repescagem daquelas perguntas que os alunos fizeram para você continuar a aula. O que não dá para você voltar desde o comecinho e explicar tudo de novo, porque todos os dias vai ter gente nova. É como o ATPC. O ATPC está tendo sequência. E nessa sequência, se o professor não se atentar para o ATPC anterior, ele não consegue acompanhar o ATPC da frente. Por exemplo, se alguém perdeu o ATPC anterior, não viu nenhuma explicação de aulas práticas, e pega esse ATPC e aquele outro anterior e ignora, ele vai ter o aprendizado desse ATPC. Mas nós, como somos adultos, somos responsáveis e sabemos de como é importante assistir aos ATPCs anteriores para dar continuidade, nós vamos retomar o ATPC anterior. Porque se você não retomar as aulas anteriores, você não consegue acompanhar da frente. E o ATPC não é diferente, não é uma coisa desconecta, que você vai assistir hoje, aquele outro anterior não vai assistir. Então, eu falo para vocês, o ATPC de inglês, ele vem numa sequência, ele vem numa continuidade. Agora, se você quiser pular ATPC, com certeza a sua formação da língua inglesa vai ficar com um buraco, vai ficar com um gap. Então, vocês precisam assistir todos os ATPCs. Não deu para assistir naquele dia, naquele horário, vocês vão ter que acessar o canal do YouTube e assistir o ATPC, certo? Então, do aluno, faz uma repescagem, faz uma retomada para vocês darem a continuidade, que não dá para você voltar tudo. Agora, se o aluno tiver dúvida, está lá disponível, você fala, olha, a professora vai dar uma retomada, mas se persistir a dúvida, assistem lá novamente, a professora vai disponibilizar e você assiste. Tá ok? Essa é a minha sugestão. Aqui está a próxima. Um apoio, né? O professor pede um apoio, indicando as habilidades. E agora tem mais uma aqui, ó, que vem pedindo também elaboração de um material para o professor, indicando as habilidades. Então, até falar da elaboração é uma coisa, mas um material que indique a habilidade que estão no caderno, e porém não são mencionadas na BNCC, todas as habilidades, elas são mencionadas, todas as habilidades. Não pode ter habilidade que não foi mencionada. Se não for mencionada na BNCC, a habilidade está lá da BNCC, ela destrinchou, ela abriu um leque e está lá no Currículo Paulista. Então, talvez na BNCC, ela é uma habilidade da área. Né? Então, a gente tem que olhar, quando a gente fala que a habilidade não é mencionada. A habilidade, ela tem um formato ali da área e depois tem as habilidades da disciplina.
E essas habilidades, elas aparecem ou na BNCC ou aparecem no Currículo Paulista. Inventadas, elas não foram. Tá? Elas estão ligadas lá, elas estão... Então, temos que parar, verificar o ABNCC, verificar o Currículo Paulista para ver como que essas habilidades estão sendo apresentadas. Mas o que eu queria falar para vocês aqui, realmente, as habilidades, elas não existe uma única, para um único exercício. Existe um domínio cognitivo específico para aquele exercício. Um domínio cognitivo. Lembra lá do ATPC? Quando nós conhecemos, foi apresentado para vocês a taxonomia de Bloom? Então, nós temos os domínios cognitivos. E dentro do domínio cognitivo, nós temos as habilidades. E dentro das habilidades, nós temos vários tipos de exercícios. Então, para eu falar para vocês que aquele exercício é aquela habilidade, é difícil. Por quê? Dependendo do que o professor quer atingir com o aluno naquele exercício, é difícil eu pontuar exatamente a habilidade, porque naquele exercício eu posso tirar mais que uma habilidade. Mas tem a habilidade específica que o professor quer. Então, o que eu peço para vocês? Que vocês retomem o ATPC, que foi explicado a taxonomia de Bloom, que vocês retomem aquele e-mail que eu enviei para vocês, onde eu mando somente uma roda, o Will, onde vocês têm os domínios cognitivos, e para cada domínio cognitivo, vocês têm as habilidades, e das habilidades vocês têm todos os exercícios que podem ser desenvolvidos. Certo? Então, o que eu falo para vocês? Tem que voltar lá e retomar esse estudo. Tá? Não vai dar para indicar para vocês a habilidade específica daquele exercício. Eu, enquanto professora, posso chegar à conclusão naquele exercício, naquele exercício que eu vou iniciar com os meus alunos, eu tenho o domínio cognitivo, e daquele domínio cognitivo eu tenho várias habilidades. Então, daquelas habilidades que estão desenvolvendo, beleza, vai para frente. Só que nesse momento, o que nós temos? As habilidades essenciais do bimestre, que a própria secretaria, ela já nos encaminha. Então, o que eu tenho que ver? Ali no exercício do caderno, é uma realidade que nós estudamos. Hoje, nós temos as habilidades essenciais. Dentro da construção do caderno do aluno, que o professor tem em mãos, quais foram as habilidades? E qual é a habilidade agora que eu tenho como habilidade essencial para aquele caderno, para aquela sequência? Então, eu tenho que estudar a sequência que está para a sequência da habilidade essencial. E vocês pegam da aula do centro de mídia e faz o complemento. E faz o complemento dessa atividade, desse exercício. Qual foi a habilidade que foi desenvolvida lá no centro de mídia em cima daquele exercício? Com a taxonomia de Bloom, vocês conseguem. Caso vocês não consigam, vocês vão perguntar para mim, nesse espaço do professor que nós vamos construir, para nós irmos tendo uma interação mais próxima, para eu ir conseguindo ajudar vocês. Se eu não entender, eu também tenho pessoas acima de mim que estão trabalhando em cima disso, que vão dar uma resposta mais precisa do que vocês estão querendo. Então, nós temos que ir conversando, nós temos que ir construindo. Ninguém é o detentor da sabedoria, ainda mais nesse momento. Então, se você está achando difícil encontrar a habilidade da sequência do caderno X, com a habilidade daquele bimestre, vocês vão interagir comigo
Lá naquele espaço que nós vamos ter, eu vou entrar todos os dias para ver se tem dúvida, para ver se eu já consigo responder, ver se eu preciso perguntar para alguém para estar respondendo, e a gente vai construindo. É um momento de construção. Não temos que ter medo, não temos que ter vergonha e não temos que nos estressar. E se estressando, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aqui nós temos mais uma perguntinha, né? Entendendo o caderno, a sequência do caderno e a aula transmitida no centro de mídia. É bem complicado. Só que eu falo para vocês, e isso já vem acontecendo desde o começo. Por quê, professores? As aulas não batem, fica confuso para o aluno? Realmente, fica confuso para o aluno. O caderno muitas das vezes não bate. Eles, no centro de mídia, pegam um exercício, em vez de pegar uma sequência do que nós estamos estudando, do que nós estamos falando, do que nós estamos nos aprofundando. Ele pega um exercício e desenvolve uma aula. É o que dá para fazer hoje, lá no centro de mídia. Então, o que eu falo para vocês? Assim como vocês estão vendo que isso fica confuso para o aluno, que é difícil, eles são professores da rede, assim como vocês. Eles estão atuando lá na sala de aula. E, nesse momento, eles estão atuando no centro de mídia. Vocês foram formados dentro dessa metodologia há um mês. Talvez, se não tivesse tido todo esse momento, nós teríamos tido essa formação lá em março. Mas tivemos um mês passado. Os professores que estão no centro de mídia, eles não tiveram formação dessa nova metodologia. Os cadernos chegaram, os professores começaram a desenvolver, começaram a entender, e como que ficaria essa lição? Como que ficaria esse estudo? Então, eles foram para lá, com certeza eles têm também um planejamento que tem que ser cumprido, eles têm aulas que tem que estar pronta de tempo em tempo. Então, existe uma cobrança também muito grande. Eles estão usando o caderno, mas eles estão usando o caderno no formato tradicional. Como? O formato que eles vinham fazendo na sala de aula, no formato que eles foram ensinados, então não tem como mudar. Então, ele vai fazer o quê lá no centro de mídia? Ele vai ensinar do jeito que ele foi ensinado, ele vai ensinar do jeito que ele estava ensinando na sala de aula. E esse é o grande nó. Isso já foi passado pela SEDUC, que está bem desconecto dos cadernos. A metodologia do caderno não está casando com o centro de mídia. Eu não sei como que vai ficar o centro de mídia depois que nós voltarmos, é tudo muito novo, mas eles já estão sabendo que não estão conversando, isso já foi encaminhado. E isso não é uma angústia somente dos professores da diretoria de Mauá, são de todas as diretorias. Tá? O grande dificultador das aulas, as críticas sobre as aulas. Só que nós temos que entender que os professores que foram para lá são professores guerreiros. Professores que colocaram assim, testa de ferro. Vamos lá, eu vou fazer a minha aula. Se vocês acompanharam em algum momento o replanejamento, uma professora que está lá no centro de mídia, ela disse, eu fico de trás do computador porque ele me dá segurança. Eu não consigo levantar. Ela disse. Por quê? É tudo muito novo, é filmagem, então você não tem que dominar só a sua disciplina, dominar ali o seu inglês, você tem que dominar ali as câmeras, você tem que dominar ali as críticas no chat, você tem que dominar ali a sua presença de palco. São muitas qualidades que você tem que ter, certo? Então, professores, isso nós estamos verificando, e o que eu peço para vocês,
a partir daquela aula que foi feita lá no centro de mídia, você dá continuidade, né? Você dá continuidade na medida do possível para os seus alunos, retomando com eles, conversando com eles, porque eu acredito que é muito difícil nós, com essas ferramentas que nós temos, com esses caminhos que nós temos, colocar o nosso caderno com tudo isso novo no formato ideal, no formato que deveria realmente acontecer. Espero em Deus que tudo isso lá na frente, eu espero e acredito que tudo isso vai ficar melhor. Tudo isso vai se ajustar. São momentos difíceis, são momentos atípicos que nós estamos vivendo. Então, nós temos que ter um pouquinho de paciência, e se vocês não conseguirem inteirar, puxar aquela aula, me chamem, que nós vamos estar tentando ver a melhor forma para construir uma sequência para enviar para os alunos, para vocês trabalharem lá na sua aula online com eles. E ali os professores junto também vai estar construindo nesse espaço de ferramenta que nós vamos ter, esse canal de comunicação. Isso vai ajudar bastante todos nós. Tá bom? Mas o centro de mídia já está ciente e eu acredito que se ele continuar, nós vamos ter o centro de mídia com uma outra carinha, uma outra versão aí no formato das aulas da língua inglesa. Ok? Agora eu encerro com vocês essa parte de fala, de desdobramento, de depoimento. Então, eu desejo a vocês aí uma boa formação com a nossa PCNP Juliana e que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, porque às vezes não é nem esclarecer, mas um bate-papo para vocês saberem o que está acontecendo por detrás das câmeras. É com você, Juliana. Olá, professores de língua inglesa. Oi, Gilmara. Acho que você vai precisar fechar seu fone para não dar eco. Tá bom, vou fechar. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Vamos trabalhar aqui um pouquinho, né, de tecnologia. Então, como a Gilmara já me apresentou, eu sou Juliana, PCNP de Tecnologia, e hoje eu vou trazer alguns itens para facilitar um pouquinho. Então, só por uma questão de transmissão, eu vou fechar minha câmera para falar, só vim dar um oizinho para vocês, porque eu também sou tímida. Eu vou fechar minha câmera para a gente ter uma qualidade melhor, porque eu vou navegar muito pela internet com vocês, tá bom? Então, o nosso primeiro tema aqui, eu vou compartilhar minha tela, tá, Gil? Nosso primeiro tema de hoje é localizar as informações, né? Então, nós estamos nesse tempo aqui à distância, que às vezes a gente fica meio perdido, tá, gente? Não são só vocês, não. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Então, eu tô aqui num buscador Google, vou abrir o meu YouTube. Internet, né? A gente tem que ter calma, né, gente? Porque tem que ter paciência. E aqui eu vou colocar Centro de Mídias SP. Não pode ser só as siglas, tá? Tem que escrever mesmo, ó, ele é assim, ó, Centro de Mídias e o SP é a sigla. Então, esse daqui é o canal do Centro de Mídias. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Agora, ele já está organizado aqui, ó, Ensino Fundamental, anos iniciais, Ensino Fundamental, anos finais, Ensino Médio, EJA, Educação e Entretenimento, e aqui os canais de formação, ó, de gestão, formação de professores, treinamento 1 e formação continuada. Então, o que eles fizeram para melhorar, assim, a organização das aulas? Então, vamos supor que eu quero rever uma aula de inglês que teve no 8º ano. Então, eu vou clicar aqui no 8º ano. Eu posso vir aqui em vídeos. Ou melhor ainda, eu vou em playlist. E aí eu vou pegar só de inglês. Língua estrangeira moderna.
E aqui eu consigo ver todas as aulas que foram... Opa! Eu consigo ver, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, que eu queria só abrir a lista, mas eu acho que não dá, ele vai reproduzir todos. Tá vendo? Aqui são as aulas de inglês que teve para o 8º ano, tem 6 vídeos, vocês conseguem ver aqui embaixo? Tem 6 vídeos nessa playlist. Acho que aqui é isso, ó, aqui eu consigo mostrar para vocês sem abrir. Então, isso facilita a hora que você vai localizar para ver um conteúdo. Outra coisa também que eu quero mostrar para vocês que é bem legal é o canal de formação. Ah, eu quero rever uma parte de algum ATPC que foi bacana. Eles estão aqui dentro de formação de professores. E esse canalzinho de formação continuada, ele tem alguns temas que às vezes não passou ali no seu horário de ATPC, mas são ferramentas legais. Aqui, eu tenho um tempo de estudo que eu quero buscar mais informações. Onde eu busco, né? Porque na internet a gente tem uma enxurrada de coisas e às vezes você fica assistindo um vídeo lá gigante que não tem exatamente o que você quer. Então aqui, ó, são os vídeos que foram apresentados no Centro de Mídia. Um outro canal que eu quero compartilhar com vocês é o canal do Marcos Barros. Marcos Barros, ele é o diretor do CITEM, lá da Secretaria de Educação, ó, esse daqui, tá? A gente viu bastante lá no replanejamento, né? Ah, o Marcão, Olá, então é seja esse. bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para aí, Marcão. Então, aqui eu quero mostrar para vocês por quê. Ele, ó, sempre em vídeos, tá, gente? Porque no início você não vai conseguir ver todos. Quando você clica em vídeos, você tem acesso a tudo que ele produziu. Então, ele tem feito vários vídeos bem curtinhos, ó, 16 minutos é um dos mais longos, ó, 5 minutos, 3, bem objetivo com aquilo que você quer. Ah, eu estou precisando gravar a tela do meu celular para fazer um tutorialzinho para os meus alunos. Então, você tem aqui. Ah, liberar espaço no celular. E esses vídeos, eles fazem também, ó, como aluno acessar as turmas criadas pelo Centro de Mídias. Então, vocês podem encaminhar esse vídeo para os alunos sem se preocupar se esse conteúdo vai estar adequado ou não. Então, aqui a gente tem muito material, tá bom? Então, tem coisas, mesmo eu, tá, gente? Eu recorro aqui várias vezes, porque a nossa HD do cérebro, às vezes, ela também trava e a gente não consegue lembrar algo simples que a gente faz sempre. Então, aqui a gente consegue ver. Inclusive, isso que a gente vai falar do Google Class, também ele tem vídeos aqui, tá bom? Mas hoje nós separamos esse espaço para falar com vocês aqui no ATPC. Então, vamos lá. Eu quero também trabalhar com vocês o login. Eu quero que vocês façam o login. Deixa eu entrar aqui. Agora nós vamos fazer o login no Classroom. Então, aqui, ó, o Google Institucional, que é onde tem o Google Classroom para vocês aí com os dados patrocinados dentro do Centro de Mídias, eu faço o login dele dentro do Google, normal. A diferença, ó, é que eu vou pôr @prof.educacau. A diferença desse domínio, então, quando eu tenho @gmail, ele é uma conta comum. O @prof, que é uma conta institucional dentro do Google, a gente tem algumas vantagens. Então, essas vantagens quantidade de espaço dentro do nosso Drive, o Google Classroom com dados patrocinados. Então, eu quero agora convidar vocês a entrar com a gente. Então, nós vamos deixar aqui, né, Gil, uns 3 minutinhos. Enquanto eu vou logando aqui, nós vamos logando na nossa conta, vocês vão logar na conta de vocês também, porque a gente vai fazer uma interação, tá bom? Eu quero mostrar para vocês, mas quero que vocês façam. Se você já tem esse e-mail logado no seu celular, ok, você vai usar ele já logado. Agora, se você não tem logado, então eu vou pedir para vocês logarem ou no celular ou no computador, tá bom? Ô, Gil. Oi?
Eu vou parar o compartilhamento da minha tela, aí você coloca aquela telinha de novo e eu vou pôr um sonzinho enquanto a gente espera aqui uns 3 minutinhos. Ok. E vocês vão logando aí. Vamos pôr uma musiquinha para vocês ouvirem. Bom, vamos voltar. Acho que já deu, né, Gil? Tempo para eles? Sim, deu sim. Vou parar de compartilhar aqui, ok? Ok, eu vou compartilhar a minha. Você está vendo meu Google? Estou. Então vamos lá, ó.
como que eu sei que eu tô logada? Porque agora aparece a fotinho, tá, gente? Eu tô logando com o e-mail da Gilmara para mostrar para vocês, porque a gente resolveu criar um Google Class para ser um espaço de colaboração, tanto da Gilmara PCNP quanto com vocês professores, tá bom? Então, por isso que a gente pediu para vocês fazerem o login. Então, a gente vai fazer uma mão na massa aqui. Então, quando eu clico nesses pontinhos, ó, que são os aplicativos Google, eu tenho o Google Sala de Aula ou Classroom, depende de como tá aí o idioma do seu computador. Ó, aí ele vai me dar um aviso, tá vendo, ó, das turmas, da conta que eu tô logada, continuar. Isso daqui é muito importante, tá, gente? Vocês precisam sempre escolher que são professores. Mesmo que aqui com a Gilmara, a gente vai, por uma questão só de organização, tá? A gente vai usar vocês vão estar na função de alunos, mas aquela primeira telinha sempre professor, tá? Isso se vocês ainda não estão utilizando, porque quem já está utilizando é capaz de você entrar nessa tela e aqui já ter todas as turmas que vocês puxaram lá da sede. Vamos lá. Tá vendo o sinalzinho de mais? Aqui eu queria fazer agora um adendo para mostrar para vocês. Eu não vou mostrar, tá bom? Eu só vou falar. Deixa eu até voltar aqui meu rostinho para vocês me verem, para a gente bater um papo. Que eu acho que essa tem sido uma dúvida e uma angústia. Vou até comparar um pouquinho meu compartilhamento aqui para a gente conversar. O que está acontecendo? Então, vocês entraram na sede. Vocês clicaram lá em sincronizar as turmas, e tem gente me perguntando, Ju, já faz mais de um mês e as minhas turmas ainda não estão aparecendo no Google Sala de Aula. O que acontece? Então, vamos pensar que só na nossa diretoria são 104 escolas. Você, professor, ainda mais a língua inglesa, né? Eu sou de educação física, eu sempre tive muitas turmas. Imagina se a gente for multiplicar isso pela nossa diretoria, pelo estado inteiro. Então, o número de turmas é muito grande. O que acontece? Deu uma travada lá. Eles estão liberando, eles estão trabalhando nisso todos os dias. Então, aos pouquinhos, você vai atualizando aí o seu Google Sala de Aula e vai aparecendo. Mas, nesse meio, quando a gente fala assim de internet, de sincronização, nós temos sim os erros, os famosos erros. E como que eu sei que a minha turma está travada por causa de um erro ou que ela só está na fila esperando a minha vez de chegar? Então, o que a gente tem falado? Como a gente já começou o segundo bimestre, hoje a gente vai dar uma ideia para vocês aí sobre avaliação, né? Para a gente não é um tempo fácil, né? Tá difícil da gente conquistar os alunos, de motivá-los a usar essa ferramenta. Então, um pouquinho que a gente já conseguir atingir esses alunos agora, vai facilitar para quando a gente voltar. E quando a gente faz esse trabalho também usando a tecnologia, é muito bom porque você já fica com esse material guardado. O aluno chegou depois, conseguiu acesso à internet depois, foi se interessar depois, a gente vai incluindo eles, tá bom? Então, o que eu vou sugerir para vocês? Se a sua turma bloqueou lá na sede, se ela não está indo para frente, eu vou pedir para que vocês criem. Então, é por isso que a gente resolveu trazer isso no ATPC de vocês. Então, hoje a gente vai criar aqui uma turma de professores, tá? Mas nada impede de você colocar lá o seu 8º ano A, primeira série B, tá bom? Então, vocês podem criar essas turmas manualmente. Então, é isso que eu vou mostrar hoje para vocês. E a gente vai, em vez de eu mostrar uma turma aleatória, né, como eu já fiz em outros ATPCs, eu conversei com a Gilmara e aí nós tivemos essa ideia de criar esse grupo mesmo de colaboração, tá bom? Então, agora eu vou voltar a compartilhar minha tela com vocês. E vou mostrar aqui, ó. Então, eu tô dentro do Google Sala de Aula, não sincronizou, ou então sincronizou parte, tá? Porque pode ser que eu tenha o 6º, o 7º, o 8º e o 9º. Ah, o 6º e o 7º tá tudo beleza, mas o 8º e o 9º ainda não veio. Então, eu posso criar manualmente o que falta. Então, eu venho aqui, ó, no sinalzinho de mais. Daqui a pouco, eu vou pedir para vocês clicarem nessa participar da turma, tá? Mas, por enquanto, eu vou criar. Agora vocês só vão assistir, daqui a pouco vocês vão colocar a mão na massa.
Então, a gente vai criar aqui professores de LEM. Posso pôr assim, Gil, abreviadinho? Exatamente, Ju, a gente trabalha assim, professores de LEM, certinho. E aqui, opa. Oh. Eu estou usando um sistema operacional que o acento é diferente, os teclados. E aí toda vez eu me perco nesses acentos. Então vai ficar como professores de LEM da Diretoria de Ensino Região Mauá. Pode ser, Gil? Pode, Ju, certinho, tá ótimo. Perfeito. Essa parte de sessão, assunto e sala, para nós aqui não se aplica, tá? O único que é obrigatório é o nome da turma. Você, se você quiser deixar bem esmiuçadinho, aí você pode colocar, se não, pode deixar assim também. Criar. Então, ele vai demorar um pouquinho aqui, ó, porque ele está preparando essa turma. E criou. Aqui, essas janelinhas, ele sempre vai dar algumas dicas, tá bom? Para a gente de utilização, principalmente se é a primeira vez que você está usando. Eu posso trocar essa imagem de fundo, tá? Mas eu não vou me atentar a isso. Lembra que eu falei com vocês do código para participar da turma? Então, ó, esse daqui é o código. E aí, agora nós vamos pedir, né, Gilmar? A gente vai colocar a musiquinha de novo. Vamos dar mais 3 minutinhos. Se você está usando, se você já tem o seu Google Class no celular, também dá para fazer. Você vai lá em participar da turma e você vai colocar esse código, MQP3BEE, tá bom? Então, vamos lá, Gil? Agora não precisa compartilhar, que eu vou deixar esse daqui na tela. Mas deixa eu só soltar vou soltar uma musiquinha aqui para eles. E daqui 3 minutinhos a gente volta. No chat eu vou falando para vocês quem já conseguiu entrar, tá bom?
Bom, acho que já deu tempo, né, deles entrarem, né, Gil? Vamos lá, gente. Sim, Ju, já deu tempo, sim, deles terem observado, já terem lá, por mais que teve um pouco de dificuldade, acho que já deu até para sanar a dificuldade e se localizar, sim. Pode continuar. A gente dá um tempinho maior, porque a gente está gravando, né? Num dia diferente, mas a gente vai estar no chat. Então, mesmo eu estou falando de vários assuntos também. Então, se vocês tiverem dúvidas, não deixa tudo para o fim. Vai perguntando conforme eu estou naquele assunto, que eu já vou respondendo vocês, tá bom? Isso Então, vamos mesmo, Ju. fechar. Se você tem uma outra forma também de você inserir os seus alunos na turma, que seria aqui em pessoas. Tá vendo? Eu posso inserir o e-mail das pessoas, ou também posso inserir o e-mail de professor. Eu vou convidar aqui, eu mesma, Juliana, eu quero mostrar para vocês que eu estou no da Gilmara, tá? Como a gente está no mesmo domínio, mesmo que eu não tenha o e-mail do professor que eu estou convidando, ou do aluno, eu posso digitar o nome dele. Eu nem me preocupei em pôr letra maiúscula aqui, ó. Ele já aparece, Juliana Moleiro, e o meu e-mail. Então, aqui, ó, eu vou convidar, vai chegar no meu e-mail um convite para colaborar com essa turma. Essa é uma outra questão também. Eu conversei já com alguns professores coordenadores e alguns já estão usando a questão de uma sala só, um oitavo ano, por exemplo, e todos os professores que dão aula no oitavo ano A estão juntos naquela turma. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como a gente organiza esses assuntos, né? Porque aí a gente tem uma sala só para todos os alunos juntos e todos os professores. A sede, ela faz como? Ela cria o oitavo ano A de língua portuguesa, o oitavo ano A de tecnologia, o oitavo ano A de LEM. Então, o aluno tem que ficar entrando em cada sala para ver aonde tem lição para ele fazer. Então, isso às vezes dificulta um pouquinho para os alunos, ainda mais se forem alunos pequenos. Desculpa. Bom, se eu quiser acrescentar aluno, da mesma forma que eu fiz com os professores, eu posso fazer aqui com alunos, tá bom? Adicionar. Mas é claro que, quantos alunos vocês têm? 40 em cada turma. Quantas turmas? Então, é muito inviável. Por isso que a gente usa esse código que aparece aqui no mural. Tá vendo, ó, pequenininho? Eu cliquei nesse quadradinho que eu deixei grande para vocês verem. Aqui embaixo eu tenho o link do Meet para gerar uma reunião. Então esse Meet, ele é igual ao Teams, tá? É semelhante, só é de marca diferente. Tipo Bombril e a Solan. Então, vocês podem usar um ou outro para fazer essa reunião, pode marcar essa reunião com os alunos de vocês, ou vocês podem usar também essas ferramentas para gravar videoaulas, que é o que eu e a Gilmara estamos fazendo hoje. A gente marcou uma reunião juntas aqui no Teams, mas a gente está gravando isso daqui para vocês, tá? E aí depois a gente disponibiliza essa gravação para vocês poderem assistir quantas vezes vocês precisarem, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Aqui embaixo ele é um mural, então eu posso escrever aqui, ó, tá vendo? Ele já vai me dando, ele já vai me ensinando aqui, ó. Eu nem precisaria falar com vocês, né? Então o que eu vou colocar umas boas-vindas aqui, ó. Bem-vindos. Ai, gente, eu não vou escrever em inglês, tá? Depois vocês podem me responder em inglês, que eu sei, porque o meu negócio é... Tecnologia. É. Bem-vindos, professores de LEM. Vamos também... E eu quero mostrar para vocês, deixa eu só tirar meu quadradinho aqui. Ó, eu fiz aqui um comunicado, né, para os meus alunos. Eu estou dando as boas-vindas para vocês, mas vocês poderiam, por exemplo, dizer, essa semana nós teremos uma atividade especial de língua inglesa.
A Gilmara também, né? A ideia é a gente criar esse grupo aqui para estar conversando com vocês. Mesmo esse linkzinho que vocês recebem lá pelo PC, por e-mail, esse pode ser um espaço para vocês compartilharem, tá? Então, esse mural, ele funciona bem parecido com rede social. A diferença é aqui, ó, tá vendo? Eu posso já postar essas boas-vindas, ou eu posso, vamos lá, cliquezinho programar. Então, eu tô trabalhando 10 horas da noite, mas eu quero programar para essas boas-vindas. Já sei, eu vou programar essas boas-vindas para quarta-feira, que vai ser o nosso ATPC, né, Gil? Vou programar para as 8h20, porque vocês vão assistir um pouquinho depois. Oi? Ju, pode deixar 8 horas, porque acredito que vai ser nesse horário, porque é o ATPC maior, né, de 2h10. Então, o ATPC deles vai começar 8 horas, mas eu quero que eles consigam ver, sabe, se eles já entrarem, né, eles vão estar entrando um pouco depois. Você quer fazer uma coisa meio gravada ao vivo. Isso. Tá bom? Vai entrar um pouquinho antes, porque pelo meu horário aqui, ó, a gente já tem 1h15 de gravação, então vai estar lá perto das 9, mas vamos deixar 8h20 aqui, tá? Vou programar. Então, essas boas-vindas, ó, viu que ela não aparece aqui? Mas na quarta-feira para vocês aí vai estar aparecendo já essas boas-vindas. E nós vamos estar interagindo pelo chat, eu vou acompanhando quem já entrou, quem está conseguindo aí falar, e a gente vai conversando com vocês também por aqui. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, que é muito bacana, que está na nossa pauta de hoje, é aqui em atividades. Então, eu vou apresentar um pouquinho de todos, mas eu vou me atentar a uma, tá? Então, em atividades, eu tenho tanto o Meet, tá? Para fazer uma reunião. O Google Agenda, eu posso... Vamos ver se ele aparece já a minha programação aqui. Eu não sei porque aqui não é uma atividade, né? Ó, tudo ele vai colocar para mim, porque é a primeira vez que estou acessando. Se eu tenho uma atividade programada para o aluno me entregar quinta-feira, sexta-feira ou na outra semana, ele vai aparecer aqui. É aquela agendinha do Google que a gente já tem no celular, ó. Aqui vão passando os meses, tá? Mas a nossa ainda tá bem limpinha. Vou voltar. Vocês viram que nas abinhas aqui, ó, ele sempre vai acrescentar uma aba, ele nunca tira aquilo que eu estava fazendo. Deixa eu até fechar. A musiquinha eu vou deixar se a gente precisar. E aqui, ó, pasta da turma no Drive. Então, é importante vocês saberem que a gente está usando um aplicativo que é o Google Sala de Aula, mas todas essas informações, os trabalhos, todo o registro das ações, elas ficam guardadas no Drive. Então, se você vier aqui nos pontinhos e abrir o seu Drive, você vai achar uma pasta do Google Classroom com todas as informações. Não pode apagar, hein? Cuidado. Principalmente porque a gente está nesse momento aqui, né, dessas aulas remotas, e a gente vai precisar comprovar que esses alunos estão com presença, que estão participando, da mesma forma que vai comprovar aqueles que não estão participando, que vão precisar correr atrás do prejuízo depois, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Nesse sinalzinho de mais, então eu tenho atividade. Vou até dar um cliquezinho aqui, porque a gente está com tempo. Viu que tudo ele vai me ensinando, vai me mostrando uma caixinha aqui? Então, aqui eu vou pôr o título. Essa página é muito parecida com as outras. Então, aqui eu colocaria uma pergunta. Eu poderia pedir para o aluno me responder adicionando alguma coisa, ou simplesmente ele escrever a resposta aqui, tá? Eu não vou me atentar nesse momento, porque eu quero mostrar para vocês a outra atividade, que é essa atividade com teste. Então, eu vou deixar ela por último, porque nós vamos fazer ela hoje. Posso fazer uma pergunta para o meu aluno, posso deixar um material. Como nós estamos fazendo aqui uma turma colaborativa, não é tanto, né, de professor e aluno que vai estar ali com tarefas para fazer, porque não é essa a nossa ideia, mas é abrir esse espaço para vocês compartilharem material. Esse momento de pandemia é muito difícil, porque está corrido, a gente está com muito mais atividades,
tudo aquilo que a gente fazia lá com a maior facilidade, né, na nossa lousa, lá na nossa sala de aula, com o projetor, às vezes eu já usava PowerPoint, mas agora é diferente, né? Como que eu vou usar um PowerPoint com os meus alunos, né? Então, nós estamos num tempo difícil para todos nós, tá? Para nós da diretoria, para vocês na escola e para os alunos. Esse negócio dos natos digitais agora, ó, gente, já tem professor que me manda mensagem, Ju, cadê os natos digitais? Eles não sabem. A gente tem que dar sempre as instruções bem bacana para eles, porque eles não estão acostumados também a estudar, por mais que eles usem, assiste vídeo no YouTube de tudo quanto é coisa, mas nunca usaram o YouTube para estudar. Então, esse é o momento até da gente ensiná-los a estudar. E aí, eu quero pedir para vocês, vamos colaborar uns com os outros, porque preparar uma aula digital não é fácil. Preparar um vídeo, né? A Gilmara comentou um pouquinho das aulas do Centro de Mídias, então, de repente, e eu sei que tem professores aí com excelentes ideias, com trabalhos, assim, magníficos. Então, esse é o momento da gente compartilhar. Então, por isso que a gente resolveu abrir esse espaço. Ah, eu fiz um material, eu fiz um roteiro de estudo para os meus alunos, para esse segundo bimestre e tal. Então, compartilha, porque aí a gente ganha tempo, né? Então, um professor faz de uma sequência, outro professor trabalha uma outra sequência, dá sugestão. Então, vocês vão usar muito aquele item materiais, tá? Vou voltar aqui a compartilhar minha tela. Então, é isso que eu quero convidar vocês. Compartilhem material, tá? Para que vocês possam ter essa troca entre vocês para enriquecer as aulas e para ajudar a gente conseguir dar conta de tudo isso nesse tempo. Eu posso reutilizar uma postagem. Então, eu fiz aquela minha postagem lá para a minha turma do 8º ano, eu posso trazer ela aqui para os professores aqui, né, para compartilhar? Pode reutilizar essa postagem. E aqui os tópicos. Caso você esteja usando uma sala única para todos os professores, ou aqui, Gilmara, também, eu não conheço muito a dinâmica de vocês, mas os tópicos, de repente, pode ser os assuntos. Então, você pode depois, Gil, ir criando tópicos sobre assuntos diferentes, tá? Para eles, por exemplo, material de apoio, material do caderno, BNCC. Então, vocês podem ir criando esses tópicos e aí vocês vão preenchendo esses tópicos e vocês vão... Só para organizar, tá? Os tópicos é basicamente isso, para organizar, para não ficar os assuntos misturados. Ô, Ju, pode falar. Aí, quando eles tiverem dúvida daquele tópico, que nem tem dúvida da habilidade que está sendo desenvolvida, que não está casando com o caderno, aí clica lá no tópico que eu coloquei de habilidade e a dúvida vai estar sempre de habilidade naquele tópico, certo? Isso mesmo, tá? Bacana. É que aqui, depois eu abro uma turma do meu para vocês verem, porque lá eu já tenho alguns tópicos criados, assim, de alguns tutoriais que eu fiz, depois eu mostro para vocês como que fica, tá? Então, vamos voltar lá para a atividade com teste, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês. Vou fechar aqui. Então, a Gilmara já me passou aqui, deixa eu abrir. Ela já me passou uma avaliação. Opa, cadê? Tá dentro dos meus downloads, que eu usei agora há pouco. Aqui, ó, 7º ano. Então, aqui já é uma avaliação pronta, que eu já costumava imprimir e entregar para os meus alunos. Só que agora a gente não tem mais, né, como fazer isso. Então, eu vou pôr aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o cabeçalho, né, da escola. A questão número 1. Antes da questão, deixa eu... Qual que é o assunto dessa avaliação? Vamos colocar avaliação de inglês segundo bimestre, Gil? Sim, tá bom, pode deixar, Ju. Avaliação, para os alunos em inglês é melhor, né? Que aqui a gente está fazendo de conta que estamos fazendo para alunos. Pode colocar avaliação Enem. Enem? Isso, são habilidades voltadas para o Enem. Enem. Vamos deixar assim. Mas aí você vai colocar o título da sua avaliação, tá bom?
avaliação do segundo bimestre, primeira avaliação, segunda avaliação, aí você vai colocando. Lembra que eu falei como é importante instruções? Então, aqui o espaço é opcional, mas quanto mais instruções você der para o seu aluno, melhor para ele se localizar, tá? E aqui, ó, é um formulário. Sabe aquele formulário Google? Ele já vem aqui dentro, ó. E aí eu quero mostrar para vocês, vamos deixar em português. Eu quero mostrar para vocês que esse formulário aqui, ó, quando a gente abre aqui pelo Classroom do jeito que eu fiz, ele já abre dessa forma aqui, ó, tá vendo? De testes. Então, ele vai se autocorrigir. Eu vou mostrar para vocês. Se você está usando, está criando um formulário lá dentro do seu Drive, que não é aqui nesse caminho que eu fiz, aqui ó, no geral você tem que mudar para teste, tá vendo? Virar essa chavinha aqui, para você conseguir fazer dessa mesma forma, tá? Isso daqui, gente, funciona tanto no Gmail comum, porque eu sei que tem professores que já tinha já o Google Sala de Aula, ou já estava usando o formulário. E, então, ele serve tanto para o Gmail quanto para o nosso e-mail institucional, tá bom? A diferença mesmo maior é a nossa quantidade de espaço para armazenar todas essas informações. Então, aqui eu vou colocar avaliação Enem de novo. É importante vocês clicarem aqui em cima, ó, por quê? Aqui é o nome da avaliação, aqui é o nome do arquivo. Então, eu vou só abreviar AV Enem. Não, AV não, que vai parecer avenida, né? AVL. Coloca em inglês, coloca exam. Ai, será que eu consigo? Assim? Vai, isso. Ah, tô aprendendo, hein? Bom, então aqui eu coloquei o nome do arquivo, que depois eu vou mostrar para vocês onde a gente vai localizar. Aqui mesmo é o que o aluno vai ver. Posso colocar uma descrição, tá? E agora eu vou a primeira pergunta, gente, é sempre muito importante, nome do aluno. Mas você pode falar para mim, né? Do aluno acho que não precisa nome, né? Ele vai saber que é o nome dele. Ah, Ju, mas ele já não está dentro do Google Classroom, ele já não está logado? Ele está logado e vai aparecer esse e-mail logado deles, mas o e-mail é o RA. Como que a gente vai saber o RA de quem é quem, né? Então é muito importante colocar nome, só que aqui a gente vai mudar o tipo de pergunta, porque não vai ser múltipla escolha, né? Eu vou escolher uma resposta curta. Essa parte aqui de parágrafo, hoje a gente não vai utilizar, porque eu quero que ele se autocorrija. E aí no parágrafo, né, que vai ser uma pergunta dissertativa, aí vocês vão precisar corrigir. Então aqui eu vou deixar a resposta curta, porque o nome cabe, né? Vou pôr como obrigatória essa pergunta, o aluno precisa colocar o nome, senão ele não consegue mandar o formulário. Vamos aqui. Nome, dupliquei. Ai, gente, às vezes eu vou clicando, que eu já tô tão acostumada, Gil. Se você vê que eu passei alguma coisa sem falar, você me para, tá bom? Tá bom, Gil. Essa bolinha aqui, ó, eu vou criar uma nova pergunta. Eu poderia também usar aqui, ó, tá vendo, ó? Esse duplicar, que ele duplicaria o nome. Eu acho que eu vou até apagar essa daqui, ó, na lixeirinha apaga, para mostrar para vocês a ferramenta, ó, o duplicar. Ele copiou o nome. E aqui eu vou escrever número. Tá? E aí o aluno... depois vocês vão colocando em inglês, hein, Gil? Depois você altera aí. Fica tranquila, Ju. Se sente confortável, pode fazer. O importante é que nós compreendemos. Pode ficar tranquila. Né? Isso. Aqui, ó, o que é muito legal é a validação da resposta. Como eu escrevi número, né? A nossa inteligência, a inteligência artificial aqui do Google, ela já colocou, só vai aceitar uma resposta que for número. Se eu escrever aqui por extenso 21, ele não vai aceitar. Isso facilita um pouco quando você quer padronizar as suas respostas. Inclusive, eu posso pedir para que seja um número, e aqui eu tenho algumas opções, eu vou colocar entre.
entre 0, 1 e 40, que é o meu número da chamada, tá? Então, a hora que o aluno for responder aqui, se ele escrever qualquer outra coisa que não seja um número entre esse intervalo que eu escolhi, ele não vai aceitar, tá bom? Vou deixar também como obrigatória. Se você seleciona em mais de uma escola e você vai usar esse mesmo, porque depois eu vou mostrar para vocês, vocês podem colocar o mesmo formulário para várias turmas, tá bom? E você quiser adicionar aqui nome da escola, você pode também adicionar mais uma pergunta para que ele coloque o nome da escola, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu quero pegar uma pergunta lá da nossa... Daqui, ó, da prova que já tem. Então, questão 1. Eu só vou fazer uma alteração aqui. Ó, Ctrl C, tá, gente? Ou clica com o botão direito, que é o copiar. Copiei. Deixa eu localizar aqui. E vou fazer uma nova questão. Ctrl V. Vou colar. Aqui eu vou tirar o T, que eu vou mostrar para vocês. Então, eles vão responder verdadeiro ou falso, tá? Eu vou mostrar para vocês por que eu tô fazendo essa mudança. E aí, aqui, ó, algumas coisas a gente tem que adequar para o nosso mundo digital, tá? Então, as perguntas não vão ficar certinhas. Olha que bacana, ele já me dá sugestão, ó, para eu adicionar verdadeiro e falso. Só cliquei, não sei nem escrever. Bacana. Só que aqui seria a resposta, né? Só que ainda tá faltando o meu texto, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse texto. Selecionei. Ai, gente, selecionar, né? É uma briga, né? Eu vou selecionar só esse pedacinho, vai faltar um. Só para a gente ganhar tempo aqui, porque meu mouse está fugindo. E aqui eu não posso pôr a resposta. Eu vou vir nesses 3 pontinhos aqui embaixo e eu vou adicionar uma descrição. Então, o meu texto, ele vai ficar nessa descrição aqui para os alunos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ah, tá. Eu vou tirar também eu vou duplicar. Daqui a pouco eu mostro para vocês por quê. Eu dupliquei aqui embaixo e aqui em cima eu vou tirar a resposta, porque na verdade esse daqui não tem resposta, né? Ele só vai ver... Tá aqui. Epa. Ah, peraí, gente, que deu ruim aqui. Vou ter que fazer diferente. É ao vivo, tá vendo, gente? Por mais que a gente faça Google Formulários, a hora que a gente vai adequar aqui, a gente acha umas coisas que a gente tem que refazer. Isso é normal. Eu vou adicionar... É outro formato, né, Ju? Por isso também. Porque aqui o que está acontecendo? Eu tenho tanto uma pergunta, um texto, depois eu tenho uma sentença que ele precisa verificar se é verdadeira ou falsa. Por isso que não está dando aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Vocês viram que eu cliquei aqui, ó, nesse T, para colocar um título. E eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar... Deixa eu só pensar. Eu quero que esse fique grande, ó. Eu vou inverter. Eu vou colocar primeiro o texto no título, que ele vai ficar bem grandão. E vou colocar aqui, ó, escreva. Eu vou colocar isso na descrição, né? Que ela pode ser menorzinha. Vou apagar aqui em cima, tá? Porque ficou errado, certo? A primeira que eu fiz. Ó, então ficou o número. Aqui o título com a sentença. E aqui também eu vou tirar esse número da descrição, porque isso não precisa. Ó. Eu tenho esse olhinho aqui, que é o visualizar. Vamos ver como ficou? Porque de repente não ficou bom e eu tenho que mudar. Ó, ai, gente, uma única coisa ruim, né? Eu sou das formatações. Eu acho tão pequenininho, né? Sobra tanto espaço lateral aqui. O nosso texto vai ficar meio
com o formato, ele não fica justificado, bonitinho, né? Mas pelo menos, ó, vai ficar o texto aqui, e aqui embaixo a gente vai pedir para ele escrever se é verdadeiro. Eu vou apagar, tá? Aqui, ó, escreva se o texto é verdadeiro ou falso. Vamos, ó, vou voltar para minha abinha de edição. E aí aqui, vou copiar lá a sentença, vou apagar tudo. Deixa eu apagar, é mais fácil excluir a questão do que apagar. Uma nova questão, vou na minha prova. Cadê ela? Tá aqui. E aí aqui eu vou precisar copiar cada uma delas. Ctrl C, volto lá. A pergunta é Ctrl V, e aqui sim é que vai verdadeiro e o falso. Vocês viram que eu escrevi verdadeiro e o falso ele já entendeu? E ele veio sozinho, eu só dei um enter e ele veio sozinho. Se eu precisasse, se essa sentença fosse para, em vez de escolher verdadeiro e falso, fosse para ele olhar uma imagem, eu poderia colocar aqui também, tá? Na pergunta também, ó, sempre que aparece esse desenho, é quando eu quero adicionar uma imagem. Então, vamos lá. Vou colocar essa pergunta como obrigatória e agora eu vou mostrar para vocês a chave de resposta. Lá tem resposta, Gil, nessa prova que eu abri? Deixa eu dar uma olhada. A primeira é verdadeira, né? Então, vamos colocar a chave de resposta nela, ó. Eu cliquei aqui, tá vendo embaixo que estava a chave de resposta, eu vou escolher que eu quero que essa pergunta vale 1 ponto e vou colocar que ela é verdadeira. Estou aqui na formatação. Então, eu já deixei sinalizado qual é a resposta certa. Vou duplicar essa questão. Eu deixo múltipla escolha, mas eu também posso escolher, deixa eu copiar a segunda aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V aqui. Eu posso escolher, a diferença de múltipla escolha e caixa de seleção é que a caixa de seleção ele deixaria eu responder mais, escolher mais de uma resposta certa, que não é o caso, tá? Então aqui não se aplica a caixa de seleção, mas se aplicaria uma listinha suspensa. Eu vou deixar esse daqui em lista suspensa só para mostrar para vocês. Como eu copiei e colei, ele já copiou a validação e aí coincidiu de ser igual a nossa aqui, tá? Que a segunda também é verdadeira. Vamos copiar a terceira, Ctrl C. Vou duplicar ela. Vou Ctrl V aqui. A chave de resposta agora não é verdadeiro, né? Eu tenho que mudar a chave de resposta aqui, que é falso. Tirei de um e pus outro. E conclui. O sistema, tá, gente? O Google, ele aceita que eu coloque as duas verdadeiras, tá? Porque aí eu tô na parte de edição aqui. Quando o aluno responder, aí ele só vai aceitar uma. Mas se eu falar que as duas estão certas, claro que nesse caso não dá, mas ele também aceitaria, tá bom? Eu vou deixar aqui como múltipla escolha só para vocês verem a diferença. Vamos colocar a última. Também é falsa, Ctrl C, vamos lá, a gente duplica e cola. E aqui a resposta também é falsa. Vamos dar uma olhadinha como ficou o nosso formulário? Vamos visualizar ele. Então, vai escrever o nome, o número, aí aqui vem o nosso texto, escolha verdadeiro ou falso, aqui eu vou pôr falso. Ó, olha que bonitinho. Aqui é só uma questão de formatos diferentes, tá? Ó, aqui ele abre uma listinha para o aluno escolher. Ali ele aparece os dois, ó. Aqui eu vou pôr verdadeiro. Aqui eu tô chutando, tá, gente? E aqui eu vou pôr falso. Vamos enviar para ver como ficou? Ai, precisa pôr nome, gente. Isso é ruim quando a gente tá testando. Mas qualquer coisinha que você escreve lá, ó, deixa eu... Zero. Vamos ver se ele vai... Ó lá. Ele não aceita. Tá vendo? Precisa ser um número. E aí... Número 1. Enviar.
Tá vendo? A sua resposta foi registrada e agora eu quero ver a minha pontuação. Então, o aluno consegue ver, ó, total de pontos, 2 de 4. Então, vamos ver o que eu errei? A primeira, ó, eu errei. Era verdadeiro. A segunda, eu acertei. Aqui eu errei e aqui eu acertei. Vamos voltar lá para a nossa edição, que eu quero... Opa, deixa eu ir fechando essas abinhas, porque cada vez que eu clico lá nos olhinhos, ele abre para mim uma aba nova. Uma coisa também que eu posso acrescentar, ó, por exemplo, aqui, eu coloquei uma chave de resposta, né? Mas eu posso adicionar um feedback para o meu aluno. Então, eu posso, você acertou, por que você acertou? Você errou, por que você errou? Isso daqui é opcional, tá? Só... você pode colocar se você quiser. Deixa eu dar uma olhadinha na avaliação para ver se tem algum tipo diferente de questão. Essa daqui, ó, questão número 2. Então, ela é mais fácil, né? Porque, ó, não, ela também vai ter 2 tipos, né? Ela vai ter uma sentença e uma pergunta. Então, vamos colocar lá. Vem aqui. Ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Viram que ele colocou essa pergunta nova bem no meio da minha prova? Deixa eu fechar, porque não era aqui. Eu sempre preciso prestar atenção onde está esse azulzinho, ó. Como o azulzinho estava aqui, eu apertei no adicionar, ele vai fazer a ação bem abaixo, a seleção. Então, eu vou colocar, eu quero embaixo dessa, que é a minha última questão. Venho aqui, agora sim, Ctrl V. Colei a questão número 2. E vou colocar a descrição dela aqui embaixo. Não dá para copiar pergunta e resposta, tá bom? Infelizmente, isso a gente ainda não consegue fazer. Ctrl V. E agora, as respostas aqui, eu consigo pegar, ó, como ele vai escolher uma entre essas respostas, eu consigo vir aqui, ó, Ctrl V, e ele colou as 3. Opa, ele não entendeu que aqui era separado. Tem que recortar aqui. Mas a maioria das vezes ele entende, tá? Ctrl X. Opa, foi os 2. Ctrl X e Ctrl V. Certo? Então, ficou aqui. Vou pôr a chave de resposta. Deixa eu ver qual que é a resposta dessa. É a A. Aqui, tá vendo, ó? Ele já tem, né, um feedback. Então, eu vou copiar esse daqui. Ô, Gil, isso daqui é um feedback, né, em vermelhinho? Sim, é aquilo que você falou. Se o professor quiser deixar a resposta já porque acertou. Uhum. Ó, vou adicionar. Ó, eu posso colocar um feedback tanto para as respostas incorretas, mas nesse caso, esse feedback é só para a resposta correta. Eu poderia colocar também, por exemplo, o meu aluno errou. Ele errou, eu posso pedir para que ele assista o vídeo e colocar inserir um vídeo aqui para ele ver o porquê que ele errou. Ou então um link. Assista o link e reveja a nossa aula, tá? E eu vou salvar esse feedback que tá aqui. Vou escolher a pontuação, tá, gente? Isso é importante. Se você está fazendo uma avaliação, se você deixar 0 aqui, quando o aluno responder, ele não vai computar essa resposta. Quando a gente está começando a usar uma ferramenta, é muito importante você ir testando. Por isso que eu gosto sempre de ir visualizando aqui e eu responder uma para ver o que vai estar de errado. Então, vamos ver como ela ficou, essa última? Vamos lá para baixo, ó. Então, aqui ficou a questão, aqui embaixo a descrição, e aí eu vou selecionar. Não dá para eu escolher 2 respostas, tá vendo? Ele sempre muda. Se eu escolher a caixa de seleção, ele deixa eu escolher mais de uma. Vamos ver. Deixa eu ver se tem um tipo diferente. Eu não vou fazer a prova inteira, tá, Gil? Tudo bem, Ju. Ó, verdadeiro ou falso, então a gente já fez. Essa daqui, né? Então, aqui... eu selecionei uma imagem, deixa eu ver se dá para fazer aqui. Tá, agora eu quero mostrar para vocês, então eu tenho uma imagem, e essa minha 5ª questão, ela é de acordo com essa imagem, então eu preciso ter essa imagem na prova. Como
que eu transformo essa imagem que está dentro de um PDF em uma imagem, né? Para eu subir lá no formulário. Então, aqui, ó, eu vou copiar essa imagem. Eu gosto muito do PowerPoint, eu uso o PowerPoint para quase tudo. Deixa eu abrir aqui meu PowerPoint, que eu vou mostrar para vocês que dá... Até se eu tirasse um print da tela, eu conseguiria... Deixa eu abrir um novo aqui. Eu conseguiria transformar esse print da tela também em... Deixa eu tirar aqui essas linhazinhas. E aí eu vou colar aquela imagem. Colei. Aqui no PowerPoint, ele até dá umas ideias de design, tá? Mas eu não quero nada disso. Eu colei dentro do PowerPoint. Eu posso criar uma imagem dentro do PowerPoint também. Clico com o botão direito, salvar. Cadê o meu? Salvar como imagem. E eu vou pôr lá na minha área de trabalho. Ó. Aqui eu vou pôr questão 5, só para eu me localizar, que essa daqui vai ser da 5ª questão da minha prova. Vou voltar lá no meu formulário, vou voltar na minha página de edição, pode sair. Ó, aqui eu tô na minha página de edição, tô na última pergunta, quero acrescentar mais uma pergunta. Então aqui vamos lá na prova, vamos pegar aqui a pergunta, a 5ª questão, Ctrl C, colei. Olha aqui a imagenzinha, tá vendo? Ó, vou clicar aqui na imagem, ele já vai perguntar aqui para eu fazer o upload. Vou procurar, tá na minha área de trabalho, questão número 5, abrir. Do PDF direto para cá, ela não viria, tá? Aqui, ó, nos 3 pontinhos, eu posso alinhar ela à esquerda, no centro, posso mudar. Ah, não era essa foto que eu queria, eu subi a foto errada, tá bom? Vamos lá na questão. E aqui, como ele vai precisar numerar, o que que a gente vai fazer? A gente vai copiar aqui. Ele vai copiar sempre depois eu apago. Parênteses. Vamos colar. Opa, aí. Ah, aqui eu preciso mudar também uma coisa. Por quê? Para eu conseguir colocar... Opa, trouxe. Para eu conseguir... Ele não tem que juntar as duas respostas? Ele tem que juntar isso a escrita com o número. Então, aqui, o que que eu vou mudar, ó? Nessa múltipla escolha, eu vou pôr uma grade múltipla escolha. E aí ele vai fazer aqui, ó, eu tenho 2 colunas, uma coluna aqui, né, são sentimentos, né, Gil? Isso mesmo, Ju. Eu vou pôr os numerozinhos, 2, 3, 4 e 5, que são os números 6, né, tem 6 imagens. Uhum. E 6. Isso. Ah, eu acho que eu apaguei alguma aqui, ó, porque eu só tô com 5. Vamos lá ver, o que eu fiz de errado. Ah, foi a 6 mesmo. O 6? Extendment. Ah, então acho que é o 5, né? Isso. Não, ó, essa tá aqui, foi o tá. happiness. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas foi essa daqui, ó. Happiness. Vamos colocar... Eu vou colar aqui por baixo e depois eu subo ela. Se eu quiser que fique na mesma ordem, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que fica para o aluno ver isso daqui. Ó. Então, ó, olha que bonitinho. Então, ficou aqui o meu título da minha questão, a imagem, e agora o aluno vai responder. O número 1, qual que é a resposta?
E aí ele vai clicar aqui, o 2, qual que é? O 3, o 4, o 5. Estou fazendo aleatoriamente. Mas nós não colocamos a chave de resposta, tá, gente? Então aqui ele não vai corrigir. É muito importante, ó. Quase que eu esqueço aqui uma parte. Então, o número 1 é o quê? Seria esse, feliz? Gil? Ai, a carinha tá tão feinha, mas acho que... Não, será que... Mas está dando um sorriso. Será que é esse ou é o 6 que ele quer que seja feliz? Ah, vamos ver nas respostas. Nós temos resposta, né? Melhor. Isso. Ah, aqui, ó, o primeiro... Ah, não, o número 1 é o happiness mesmo. Então, Tá vamos lá. menos feliz. Ele fala que tá menos feliz. Por isso que eu falei, tá com uma carinha mais ou menos. É menos feliz. Não tá tão feliz, não. Ó, então, essa daqui é a resposta. Se eu quiser que isso daqui vala 2 pontos, eu posso colocar 2 pontos. Se eu quiser que, não, vai valer só 1 ponto cada uma, tá? E aqui vocês vão registrando as respostas certas para os alunos, ok? Acho que a gente já está meio avançado no nosso tempo, né, Gil? É verdade. Tá, Ju. Deixa eu ver da nossa pauta, o que falta eu mostrar para eles. Falta aquelas duas últimas, que é a sincronização, né, no computador. Ah, tá. CMSP no Então, computador. deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, para a gente finalizar esse Forms. Aqui eu tenho as perguntas, eu estou na página de edição, e aqui eu tenho as respostas. Essas respostas, depois, aqui eu só tenho uma e nem foi inteira ainda, né, que eu estava no processo. Ela vai fazer gráficos para vocês das respostas. Qual foi a maior, perguntas erradas com frequência. Então, aqui dá para você fazer essa análise também de como que foram, como que foi aí o desempenho dos alunos de vocês, tá bom? Vão ficar todas as respostas. Aqui é um resumo. Eu posso voltar para ver a pergunta e eu posso ver individual de cada aluno. E aí a pontuação, o aluno recebe essa pontuação e aqui também já fica registrado para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Ju, Oi, pode falar, Gil. eu verifiquei aqui na pauta, olha, localizar aulas no centro de mídia, beleza, você já fez certinho. Isso. Onde buscar formação complementar, também já foi. Já é aquela parte dos canais do Marcos Barros, já são fontes seguras. Sim, sincronização da sede. Então, essa daqui, para a gente não perder tempo, eu acho que é uma coisinha que eles já sabem, eu não vou mostrar, tá? Para a gente ganhar tempo, mas foi o que eu falei. Deu erro na sincronização lá da sede, faz esse passo a passo aqui manual, tá bom? Então, eu vou... O Google você Class, vem com a avaliação. Que é essa daqui. Para finalizar, então, a avaliação, ó, então, aqui meu formulário tá aqui dentro, tá, gente? Do jeitinho que eu fiz. Mas eu terminei ele, eu tenho que criar essa atividade para os meus alunos. Isso daqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Aqui a Gilmara só tem uma turma. Se eu tenho... Deixa eu mostrar o meu para vocês, que vocês vão ver que eu tenho mais turmas aqui, fica mais legal de ver. Opa, não é aqui. Deixa eu abrir o meu rapidinho. O meu Class. Se você tem mais de uma turma dentro do Class, quando você está fazendo essa atividade ali, ele dá a opção. Deixa eu pegar aqui o sexto só rapidinho. Criar atividade com teste. Ó, eu já posso fazer essa mesma avaliação para o sexto A, B, C, e já ir clicando aqui em todo mundo que eu quero, tá? Alunos também, eu posso fazer uma atividade. Quando você coloca mais de uma turma, ele não deixa você mexer aqui, tá? Ele vai para todos os alunos. Mas se eu colocar só o sexto B aqui, eu vou tirar os outros dois. Eu quero fazer uma atividade de recuperação para alguns alunos específicos, eu também consigo selecionar alunos específicos. Quantos pontos vai valer essa atividade? Então, vai valer 10 pontos. Aí vocês têm que ver lá, tem que
tá igual o formulário, tem que ter 10 questões, valendo um ponto. Aquelas questões de verdadeiro ou falso, vocês têm que ver que cada uma questão daquela, se ela tem 4 sentenças, ela já vale 4 pontos, tá bom? A data da entrega. Eu quero que os alunos me entreguem isso daqui dia 15 de julho. O horário é opcional, mas eu vou aceitar isso daqui até meia-noite, tá bom? Tópico, que é o que eu falei, eu vou mostrar aqui no meu também, que eu já tenho outros tópicos. Essa atividade que eu tô fazendo aqui, ó, deixa eu tirar a caixinha que tá na minha frente. Eu não tenho inglês aqui, vou criar um tópico. Então, eu posso criar um tópico já, LEM, e ele já vai fazer essa atividade nesse tópico que eu tô criando. E eu venho aqui, ele não tá com nenhuma atividade, por isso que ele não tá aceitando. Agora eu vou voltar para aquele que a gente já tinha feito. Aqui, ó. Se eu clicar aqui, criar atividades, ela já vai direto para os alunos. Eu tenho a opção também de programar ou salvar rascunho. Ju, não terminei ainda, porque é corrido, comecei a fazer isso daqui, eu vou terminar só depois. Então, você pode salvar ela aqui como rascunho, depois que eu terminar é que eu vou mandar para os alunos. E ela ficou aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá até cinza, porque ela ainda é um rascunho. Tá? Depois que você fizer, vai ficar azulzinha. E aí, conforme os alunos vão te entregando, como tá aqui dentro do Classroom, você vai ter dois tipos de parâmetro. Aqui, quando você envia uma atividade para eles, eu enviei para 40 alunos. Então, vai estar lá, 40 alunos, foi atribuído essa atividade para 40 alunos, mas nenhum aluno fez ainda. E aí, conforme eles vão respondendo, você consegue saber quantos alunos fizeram aquela avaliação, tá bom? Então, vamos lá. Então, uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, que é relativamente novo, tá? É o centro de mídias no computador. Aqui, o que eu fiz? Eu já tirei alguns prints da tela, deixa eu fechar essas coisas aqui. Não vou salvar esse. Eu já fiz um print, tá? Que seria do meu celular. Tá aqui, ó, print do celular. Então, no meu celular, eu entrei lá no centro de mídias, certo? Tá vendo aqui embaixo em outros? Aqui dentro de outros, eu teria o meu Google Class, tá, gente? Tudo isso que eu fiz com vocês pelo computador, daria para fazer também aqui por dentro, com os dados patrocinados. Vamos lá. Depois, você tem pergunta, Gil? Não, Ju, tá tranquilo. Tá. Aqui, ó, clicando aqui no bonequinho, né? Passa para a próxima foto, meu filho. Aqui, ó. Quando eu clico nesse bonequinho, então ele vai aparecer aqui meu nome, meu nickname e aqui acesso ao centro de mídia web. Aí você clica nesse daqui, ele vai aparecer aqui. Então eu vou acessar, ele tá bem facinho, tá? Eu vou acessar esse CMSP Web. Anos iniciais, esse site também é diferente, tá, gente? Eu não sei se tem exclusivo de inglês para anos iniciais, né? Como a gente tem um pouquinho, ó. Então, eu pus aqui, ó, CMSP Web, IPTV. Ó. Aí ele já abriu para mim. Eu sou servidor. Não tá aberto ainda para os alunos, tá bom, gente? Só para nós professores. Aí eu vou pôr o meu RG, vou pôr a unidade federativa, só que aqui não é minha senha da sede, tá? É essa senha que vem aqui embaixo, ó. E essa senha é única. Se você colocar com o seu RG a minha senha que você tá vendo, ela não vai rolar, tá bom? Tem que ser cada um com a sua, porque tá sincronizado. O meu RG tem essa senha. E aí eu venho aqui em entrar. E aí tudo que eu tenho no centro de mídias, eu vou ter aqui também no computador. O canal de formação de professores, todas as séries, tá? Como nós, PCNPs, não temos turma atribuída, algumas coisas a gente não consegue ver, e aí a gente aparece todos aqui para a gente, porque nós conseguimos acompanhar as aulas, mas nós não temos turma atribuída, vocês têm, tá bom? Esse canal de treinamento, ele passa alguns videozinhos também bacana, tá? Para vocês, assim, para vocês... tipo, é uma formação complementar também, tá?
vídeo de como usar o Google Classroom, algumas coisas assim. Alguns aplicativos novos também que eles estão disponibilizando. E aqui, ó, eu tenho acesso a todas as turmas. Vamos ver agora, ó, aqui, ó, quem tá tendo aula. Agora eu acho que a gente pega um horário bem de... Vamos ver o 7º ano que tá rolando. Vai demorar, né? Tá. Gil, então acho que é isso. Minha internet tá travando aqui. Não vai dar para rodar a aula. Mas isso eu acho que eles já estão acostumados, né? Mas aí você já mostrou direitinho, se eles tiverem interesse de assistir alguma aula, aí eles clicam lá, abrem, né? Isso mesmo. E aí, o que vocês tiverem de dúvida, gente, se for uma dúvida rapidinha, a gente escreve para vocês a resposta. E se a gente vê que é alguma coisa um pouco maior, aí eu gravo um vídeo para a Gil passar para vocês, ou a gente vem aqui um outro dia, né, Gil? Isso mesmo, Gil. E aí a gente vai nessa parceria aí, aprendendo o tempo todo. Então, Ju, desde já agradeço você por essa grande gama de explanação, de muito aprendizado, aquilo que eu falo, né? Foi uma aula, né? Só que para a gente pegar o ritmo, a gente tem que retomar novamente esse estudo, ir lá, pausar na sua voz novamente, ir lá no Google e tal, e a gente tem que ir passo a passo, porque você apresentou, a gente sabe o caminho, mas agora eu perdi alguma coisa durante a explanação, então o que eu faço? Eu tenho que ir lá, voltar no vídeo e ir tentando fazer no meu, na minha velocidade. Cada um tem o seu jeito de aprender e de assimilar, né? Então, muito obrigada, Ju. Foi de muita valia, foi muito produtivo. Eu, PCNP, aprendi muito, né? E acredito que vai ser de muita valia esse canal de comunicação que nós vamos estar. Vamos estar lá dividindo, compartilhando, tirando as dúvidas, né? Eu acredito que é devagarinho que nós vamos construindo essa tecnologia ao nosso favor. Nem tudo são flores, tem os espinhos, mas a gente tenta desviar um pouquinho dos espinhos, né? Mas é isso aí. Muito obrigada, Ju. Quer falar alguma coisa para eles? Eu quero agradecer. Eu sei que isso pode ser muito básico para alguns, porque eu sei que tem professor que já está voando aí em Google Class, sabe muito mais do que nós. Mas também tem os professores que ainda estão começando, e eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar, né? Tem sido um lema, né, da Secretaria de Educação, não deixar ninguém para trás, né? E a importância, né, Gil, da gente trabalhar junto, de aprendendo junto, um professor ajudando o outro, a gente vai ajudando aí o máximo, tudo que a gente vai vendo que é interessante para vocês. Tem muito mais coisa, tá, gente? Muito mais ferramentas, que não dá para a gente falar de todas, né? Mas a gente vai pegando o que é mais geral, o que é mais básico para vocês, e o que vocês precisarem pode contar com a gente, porque a gente está aqui para estudar, correr atrás, buscar a resposta e ajudar Construir vocês. junto. Isso. Então, professores, muito obrigado também por vocês estarem aí do outro lado, participando, fazendo a interação ali pelo chat, e devagarinho a gente vai construindo o nosso conhecimento, o nosso caminho de uma melhor comunicação, tá bom? Beijo, ficam com Deus, e um ótimo restinho de final de semana. Bye! See you later! Bonitinha! Mandou beijo! Tchau, tchau, gente!